realmente temos um senso de propósito na vida. É por isso que as pessoas da nossa sociedade, da nossa cultura, vivem esse escapismo sem limites, fuga da realidade. Fugimos para as baladas, fugimos para as drogas, fugimos para a bebida, fugimos para o sexo ilícito, fugimos para o trabalho, fugimos para o lazer, queremos abandonar a realidade, não queremos enfrentar dores, fugimos para os calmantes, fugimos de todas as formas da realidade. É por isso que a nossa sociedade aceita indiscriminadamente toda e qualquer coisa. Não, os casais homossexuais têm direito a ter filhos. Vamos colocar uma criança na mão desses casais. Nós aceitamos, como se isso fosse símbolo de inteligência, de avanço da cultura. Pelo contrário, o que esse historiador, que nem cristão era, ele notou exatamente isso. A sociedade passa a adotar práticas de vida, comportamentos de forma indiscriminada, não se avalia, tudo é ilícito. Podemos aceitar todas as coisas, como se isso fosse sinal de avanço. A sociedade tem esse senso de abandono moral, não existe fundamentos, não existe o que é certo e errado. O que é certo e errado hoje? Tudo é certo, tudo é errado, depende de cada um. A ética é extremamente pessoal, cada um decide o que é certo e errado. Não existem valores absolutos na nossa sociedade, e é por isso que as pessoas vivem com um fardo, um senso de culpa miserável dentro de si, quer elas reconheçam isso ou não, quer elas chegaram a um ponto de reconhecer isso ou não, mas você deve saber o que eu estou falando, eu sei o que eu vivi, e eu sei que eu vivia dessa forma, não queria encarar a realidade, não queria encarar que eu precisava de Deus, não queria encarar que eu precisava mudar o rumo da minha vida, porque rumo não tinha nenhum mesmo, eu não queria encarar que eu vivia exatamente essas 5 coisas aqui na minha vida. Assim é a nossa sociedade, a nossa cultura. Sabe uma coisa? Eu queria perguntar para você, quais são os valores que dirigem a tua vida? Quais valores dirigem a sua vida? Existem pesquisas claras que entre os cristãos, os valores que os cristãos estão vivendo são exatamente os mesmos dos não cristãos. Ou seja, a forma que fazemos negócio, a forma como compramos, vendemos, a forma como estudamos, a forma como colamos nas provas, as coisas que fazemos são exatamente as mesmas daqueles que não têm a Bíblia e Jesus. Isso, infelizmente, é a realidade. É por isso que eu digo, meus irmãos, essa é a hora, é a vez da igreja de fato, a igreja autêntica, em nome de Jesus, se levantar. Eu queria que colocasse aquela imagem do farol, a primeira imagem da mensagem, porque é isso. Quanto mais as trevas são densas, mais a nossa luz deve brilhar. Olha, meus irmãos, nós vemos um país hoje onde o poder judiciário, que deveria defender o legislativo, cuidar do legislativo, do executivo, se corrompe. Estamos a instituição do exército corrompida. O que sobra para nós? Que país nós estamos vivendo? Que sociedade nós vivemos? Para onde nós vamos recorrer? A igreja se corrompe. Para onde nós vamos? O que resta para a nossa sociedade? O que nós vamos fazer nessa vida? Vamos vencer o mal. Essa é a hora e a vez da igreja. Eu queria que eles colocassem uma frase ali no telão, que diz: quanto pior a sociedade, mais relevante e necessário é o Evangelho. Quanto pior. Talvez você pense assim: poxa, no mundo do jeito que está, o que vai ser o que será dos cristãos? Como que nós vamos ser igreja? Poxa, com tanto pecado, violência, corrupção, o que será dos cristãos? O que será? Eu sei. Eu e você temos que nos levantar para viver Jesus com radicalidade. Eu e você vamos levantar para sermos realmente faróis desse mundo e deixarmos Deus usar a nossa vida para salgarmos este mundo, para trazermos gosto para o desgosto da vida das pessoas, para darmos tempero na vida das pessoas. Por isso Jesus nos salvou, por isso somos igreja nesse mundo. E deixa eu dizer uma coisa: você não veio na igreja, você é a igreja. Se você tem Jesus no teu coração, você é. Você não veio, você veio num templo aqui. Esse templo vai ficar quando Jesus voltar. Você é a igreja, você faz parte da igreja. Cristo te salvou porque você é a igreja, para te fazer o povo de Deus. Meus irmãos, que valores têm dirigido nossas vidas? Hoje você está na igreja, amanhã, quando você estiver no teu local de trabalho, quando você estiver lá com seus alunos na faculdade, com seus colegas de faculdade, com seus alunos da escola, seja que for a tua posição na sociedade, seja qual for. Será que nós estamos entendendo o nosso papel transformador na sociedade? Quando o avivamento veio na Inglaterra, John Wesley vivia uma situação parecida com o Brasil hoje na Inglaterra. Corrupção, violência, injustiça. As pessoas iam para os bares, se embriagavam porque não conseguiam enfrentar o senso da realidade da vida. Uma miséria na Inglaterra. Mas a igreja se levantou. Deus usou homens e mulheres que pregaram o Evangelho, que iluminaram as trevas na Inglaterra. E os historiadores, mesmo os não cristãos, reconhecem que através do avivamento que veio sobre toda a Inglaterra, através do movimento com John Wesley, fez com que a Inglaterra tivesse um rumo diferente da França,
Se a Inglaterra não tivesse sido alcançada pelo Evangelho, teria passado pela mesma revolução que a França passou. Por quê? Quanto mais as trevas se tornam densas, mais necessário o brilho, a glória de Deus através da igreja. É obviamente que o Evangelho é necessário em toda e qualquer situação. Obviamente que o Evangelho é importante, é indispensável, mesmo nos países que talvez ainda tenham alguns valores. Mas devido a essa globalização, o mundo todo hoje vive uma decadência. E até pessoas, estudiosos, antropólogos, filósofos, que estudam a humanidade, reconhecem que a humanidade caminha rumo a uma autodestruição.